Olá pessoal, tudo bem? Começando mais um Explica e hoje num lugar especial. Estamos aqui na casa da New Byte, um parceirão nosso. Fico feliz de estar aqui numa energia diferente. Geralmente a gente leva nossos convidados lá para Curitiba. Arthur, obrigado por estar aqui na tua casa para esse bate-papo. Queria falar um pouquinho sobre tecnologia contigo, porque vocês são fera nisso. A gente tem diversos clientes que estão focados, né, em buscar soluções no mercado hoje e queria contextualizar um pouquinho, né, entender um pouco da história de vocês também, que é bacana a gente falar. Então, primeiramente, obrigado por a gente estar junto hoje. Prazerzão te conhecer pessoalmente. Para mim aqui é um prazer a gente poder estar trocando essa ideia com o podcast da Explica. Bom, contextualizando um pouco, né, da New Byte, a New Byte surgiu como uma software house, mas sempre focada em solução de atendimento. Então a gente percebeu há pouco tempo atrás, inclusive fazem aí 2 anos, que o mercado de anfitriões ele estava carente por tecnologia. A gente teve um cliente que solicitou algumas demandas pontuais assim para notificações de WhatsApp, algumas coisas. Desenvolvemos uma solução de repasse também, que não deu muito certo na época, acabou que a parte de atendimento, que era o nosso core, funcionou muito melhor. E aí, por conta disso, a gente foi entendendo que esse nicho, né, com essa demanda, a gente foi nichando a nossa empresa. Então, a New Byte, assim como, até ao contrário de que muitas empresas que trabalham com software house, tem projetos amplos e diversas demandas, a New Byte acabou focando cada vez mais em solução, inclusive de atendimento para os anfitriões. Então, hoje nós temos ali diversas funcionalidades para ele que fazem com que cada vez mais a gente entenda desse ecossistema todo e consiga conectar, né, a dor real lá do anfitrião e estar aqui podendo trocar ideias de fato com quem está na ponta, quem já viveu isso, como é o teu caso, né? E no sentido de viveu na parte de hospedagem ali, gerenciar reservas também, agora focado mais em serviço, claro, mas é muito importante para nós, como empresa de software, ter esses momentos também. Então, a gente chegou aqui, né, de uma forma, vamos dizer assim, orgânica, mas a trajetória da New Byte acabou que agora a gente já conhece diversos anfitriões, é um prazer estar podendo falar, inclusive, contigo aqui, que é um grande exemplo para a galera que está ouvindo aí, que teve uma baita trajetória. Então, muito obrigado pela oportunidade de novo. Legal. Você comentou desse de entender por conta de um cliente, mas em que momento que vocês falaram, cara, vamos investir nisso aqui, vamos olhar para o mercado de locação de temporada? Teve algum insight interessante, assim, que, poxa, é um mercado legal? Sim, a gente descobriu, assim, pesquisando mesmo e fazendo o famoso cold call ali. A gente foi ligando para o pessoal, inclusive tivemos a oportunidade de conhecer um anfitrião num evento. Não sei se poderia citar o nome deles aqui, acredito Sim, que é parceiro de tranquilo. vocês. A gente achei Gramado, a gente conheceu eles no Legal, Gramado legal. Summit, inclusive, por acaso. Então, ficamos lá muitas horas falando ali e surgiu uma parceria bem legal. Então, validamos com eles que também já tinham um certo volume de imóveis, era uma empresa mais estruturada, com poucos atendentes, inclusive, então eles já estavam sempre pensando também em tecnologia, então abriu nossa mente para isso também. Na época, a gente já tinha mais um ou dois anfitriões também ali, mas acabou que a partir disso a gente começou a olhar cada vez mais para a área. Mas de início a gente foi realmente testando no sentido de, eu vou ligar, vou ver como é que é, vou entrar no site, ver o que eles estão usando, entendemos qual que PMS que eles estavam usando mais. A gente foi investigando e chegamos à conclusão que poucos usavam algum sistema de atendimento, os que usavam não tinha nenhuma integração, as coisas não se comunicavam, então, e era ali o nosso diferencial, porque o nosso diferencial desde sempre como New Byte era as integrações. Legal. Então, integrar o sistema que já se utiliza, onde estão os dados, com a parte de comunicação. Legal. A gente... bom, contextualizando para quem não conheceu a minha trajetória com vocês, porque eu buscava na época uma empresa ou alguém ou uma ferramenta e a gente não tinha, né, na época.
usava lá o Stace, que todo mundo talvez conhece, e a gente tinha dificuldade de atendimento, porque você tinha que usar lá 3 ou 4 abas abertas. Tava com o Stace aberto, tava com o WhatsApp aberto, tava com o Airbnb aberto e Booking aberto. E a gente não tinha organização nenhuma com relação a isso. Então, às vezes, a aba lá do Airbnb ficava um tempo aberta, tinha mensagem lá, o pessoal não conseguia responder e tal. Então, a gente começou a sentir um pouco de dificuldade nisso. E a outra dificuldade que a gente sentiu foi como que eu faço para responder de uma forma completa, né? E que não tome tanto tempo do atendente. Porque, cara, às vezes tinha hóspede que ficava 40 minutos no atendimento. Pasme isso por coisas simples. E também pelo seguinte, quando a pessoa entra em contato pelo WhatsApp, às vezes ela fala oi e some. Aí, de repente, faz uma outra pergunta e some. E isso consumia muito tempo, né, do atendimento. Então, a gente estava nesse momento buscando essa solução. Cara, quando a gente conheceu vocês, a gente teve ali, a gente já estava pensando em expandir nossa equipe para pelo menos 3 e depois uma quarta pessoa, e a gente conseguiu segurar isso durante quase um ano, contratação, porque a inteligência artificial entrou junto ali e tal, então foi bem bacana. Mas me fala um pouco, cara, desse modelo, de como funciona, né, esse atendimento na prática, até para o pessoal entender um pouquinho o que vocês fazem de fato em termos de atendimento, no completo, né? Perfeito. Então, o conceito inicial é o Omnichannel, que acabou de falar, né? É a centralização dos canais. Primeiro eu preciso ter isso em um lugar só, para eu conseguir facilitar a vida do atendente ali, ou do próprio anfitrião, que é ele mesmo, conseguir ver o WhatsApp, o Airbnb, o Booking, tudo num lugar só. A partir disso, a gente integra com a Stace, por exemplo, hoje com a Ayrton também, e essa integração traz toda a parte das informações dos anúncios para dentro da nossa ferramenta. Então, se um hóspede ele manda um oi no WhatsApp, eu já sei que aquele oi é daquele número de telefone que dentro da Stace, por exemplo, está cadastrado naquela reserva. Então, eu já trato aquele hóspede como um hóspede que possui uma reserva. Legal. Então, ele já cai para o atendente com todo o contexto. Ó, aqui na mesma tela ele já tem a data de check-in, check-out, dia da reserva, tem todas as informações, são quantos hóspedes. Então, só nessa simples integração a gente já tem um grande ganho. E a partir disso, entram outros cenários que a gente faz também, que aí são notificações. Então, as notificações, elas partem desde hóspedes. Então, notificar o hóspede toda a jornada são 5 notificações, né? Check-in, o pré-check-in, a parte do pré-checkout, checkout, avaliação. Então, a gente tem as instruções também, todas elas integradas com o Channel Manager ali, que fazem com que a centralização das informações estejam lá dentro. Uhum. Então, isso é importante também. A gente vamos dizer assim, um pedaço desse Channel Manager, porque a gente só consegue trazer essas notificações inteligentes, assim, nesse sentido, porque nós temos essa integração. Então, os gatilhos vêm de lá, as informações estão centralizadas lá dentro também. Então, coloco a senha do Wi-Fi dentro daquele móvel, eu já puxo isso para dentro do WhatsApp. Cara, quanto tempo demora para uma pessoa fazer isso manualmente, né? Exato. Às vezes até fica copiadinho lá num bloco de notas, a pessoa faz esse copia e cola. Então, pô, legal, desculpa te interromper, mas aqui isso é muito importante. Sim, e ainda mais com uma outra funcionalidade que a gente tem ali, que é a parte da inteligência artificial, né? Então, que recentemente, vamos dizer aí, basicamente um meio ano, a gente já tem ela rodando em alguns clientes, e isso faz com que esse tipo de pergunta repetitiva que acaba acontecendo no meio da estadia seja resolvida praticamente instantaneamente e ranqueando ele melhor ainda nas plataformas. Porque dúvidas que já estão escritas no anúncio, eu não preciso de um humano para responder. Uhum. Né? Então, além disso, ela tem uma base de conhecimento externa para conseguir alimentar também esse atendimento. Então, coisas que eu não posso colocar num anúncio, por exemplo, como informação. Por exemplo, a senha do Wi-Fi que a gente falou, ela está dentro do Channel Manager, mas está numa parte que o hóspede não tem acesso. Né? Mas ali eu conseguiria colocar instruções, por exemplo,
para banhistas, como é que é a instrução de um banhista, por exemplo, num imóvel que fica na praia, coisas que não estão no anúncio, a gente pode colocar na base de conhecimento. Regras, instruções às vezes de acesso, locais próximos, indicação de restaurante ou parcerias. A IA ela pega essas informações e atende ele de forma automática. Então a IA, ela, nesse caso, ela é receptiva, ela recebe uma pergunta e ela busca as informações para responder. Além de toda essa jornada de IA, nós temos ainda outras jornadas que são também notificações. Então, eu tenho ali um fluxo de coleta de documentos dentro do WhatsApp, que é outra dor. Eu imagino que uma das maiores dores é coletar e ainda ter que enviar para as portarias. Eu acho que essa Isso é é uma das... bacana também. Como é que funciona? Eu tenho essa base de dados, eu tiro essa base de dados do hóspede lá do sistema e ele já manda para a portaria de forma automática? Exato. Pô, legal. Então, a coleta ela pode ser feita dentro do WhatsApp. Hoje nós temos uma interface que ele recebe um link. Esse link, ele, inclusive, ele é único, então ele pode compartilhar com todos da reserva o mesmo link. Então, o próprio hóspede, o dono da reserva, consegue ver quem preencheu ou quem não preencheu ali, quantos faltam. Esse link faz validação facial e validação do documento. Então, com esses dados, eu consigo saber, né, o risco, né, que eu tenho de hospedar aquela pessoa, mas também a principal funcionalidade não é nem o risco, mas sim eu ter essas informações rápido, porque as pessoas acabam não preenchendo nas plataformas, elas preenchem no WhatsApp, e eu centralizo e envio para a portaria. Por exemplo, por WhatsApp, muitas portarias não têm aplicativos que não possuem integração, então algumas possuem, né, mas a maioria não, aceitam por WhatsApp, por e-mail, então eu consigo enviar para eles nesses canais, direto lá para o porteiro, por exemplo, ou para a equipe interna do anfitrião. O anfitrião consegue receber isso no próprio WhatsApp ou no e-mail dele, ele copia e faz o cadastro manual, por exemplo, no aplicativo. Então todo o processo de cobrança de documentos é automático. Se o hóspede não responde, ele vai lá e cobra de novo. Então, até que isso seja completado. Então, esse é outro fluxo também que a gente consegue fazer hoje. Pô, isso aí ajuda muito, né? Você comentou bastante, você comentou um pouquinho sobre a parte de inteligência artificial. Me fala, aprofunda um pouco mais, porque o que a gente consegue hoje fazer com a inteligência artificial, que geralmente o anfitrião está lá batendo cabeça ou tendo informação muito mecânica, né? E o que eu consigo substituir hoje, assim, já com a ferramenta? Bom, com a ferramenta hoje, tá? Nós temos o foco em, na verdade, 3 frentes, tá? A primeira frente dela hoje é a parte de cotações. Então, muitas das cotações que chegam no WhatsApp são de anfitriões que trabalham com anúncios de Instagram, anúncios no Facebook, e vem muitos curiosos perguntar qual que é o preço, tem disponibilidade. Então, isso ela já atende. Por quê? É o perfil do usuário, ele está ali questionando isso em horários que não são comerciais, quando não tem alguém para atender. Normalmente é um volume alto também. Nós tivemos ali clientes que têm um volume bem alto de atendimentos só de cotações mesmo, porque o anúncio dele é muito bom. Ou às vezes ele não coloca o preço no anúncio, deixa o negócio, uma imagem bem legal. Então ela faz todo esse papel. Ela conecta no Channel Manager, ela traz as informações da reserva, e ainda consegue tirar dúvidas daquele imóvel que surgem durante a cotação. Então, dúvidas como, por exemplo, tem vaga de estacionamento, ela pega tudo isso pelo contexto, mas ela consegue também filtrar pelos amenities. Então, por exemplo, eu gostaria de um imóvel, pode mandar um áudio para ela, por exemplo, e com churrasqueira. Então, ela vai pegar todos aqueles que têm churrasqueira naquela data e vai fazer isso de forma automática. Vai mandar o link e a pessoa vai lá no site e faz a reserva. Então, isso é uma primeira frente que ela faz. Nós temos também a outra frente, que é a IA de suporte. Então, ela tem um outro contexto. O contexto dela é passar informações mais sensíveis. Então, por exemplo, senha de fechadura, senha de Wi-Fi que a gente falou. Então, tudo isso ela já faz também. Além disso, a parte de atendimento dentro dos canais. Então, o canal de Airbnb, Booking, que tem ali os chats, ela também consegue atender ali dentro. Então, toda a parte de IA hoje com a Newbyte está muito focada em atendimento em si, né, que é onde é o maior gargalo que a gente vê.
Tem outras frentes ainda que a gente imagina, mas o grande foco no atendimento em si, tá? Então, além disso, até dando um spoiler aí, a Newbyte está trabalhando em um projeto, a gente vai lançar logo já, que ela aprende sozinha com os atendimentos. Então, o que que ela, hoje é um treinamento, na verdade, monitorado, que a gente chama, é um Human in the Loop, é o conceito, onde imagina o teu atendente lá, qual é o incentivo que ele tem para treinar a IA? Então, é difícil hoje eu, como anfitrião, colocar a tecnologia, fazer com que ele use, pegue um exemplo e escreva lá para ela aprender. Então, o que que a gente desenvolveu? O atendente, primeiro, a IA, ela vai receber uma dúvida, ela vai consultar na base de conhecimento, vai consultar no Channel Manager e ela não vai encontrar. Ela vai transbordar, ou seja, transferir o atendimento para um humano e vai mostrar um resumo da conversa. Essa conversa sobre esse assunto, eu busquei em tais lugares, não encontrei. Isso aqui é basicamente um guia, assim, por esse caminho que deve ir, e a urgência da conversa. Quando ela transfere para o atendente humano, ele vai responder. Só que quando ele responde, ela já lê essa resposta e ela gera numa fila de análise de curadoria, digamos assim, para que o anfitrião, como um gestor ou alguma outra pessoa, analise e aprove. E automaticamente clicando em aprovar, naquela interface, ela já coloca na base de conhecimento automático. Legal, legal. E isso, cara, vou te falar assim, o quanto isso economiza. Você tem algum dado de quanto economiza do tempo de por exemplo, de um anfitrião a inteligência artificial implementada ali no atendimento? Tem uma ideia, não? Sim, a gente, inclusive, agora está trazendo gráficos e mais dashboards sobre isso, de várias análises, né? Tanto qualitativas quanto quantitativas. É interessante também a parte qualitativa da IA, porque ela pega diversas etapas do processo onde o anfitrião não consegue estar vendo em todo o volume do que está acontecendo. Mas a gente parte ali, a partir do momento que eu ligo a IA, isso é um fato interessante. Para começar a usar com a Newbyte, por exemplo, basta ligar a IA. A gente não precisa treinar ela antes, porque ela já tem um conhecimento prévio que a gente treinou, mas ela já tem também as informações do Channel Manager. Então ela não vai sair alucinando, digamos assim, respondendo o que não deve. Se ela não tem informação, ela vai transferir para um atendente humano. Então a gente parte já de uma economia com perguntas repetitivas de em torno de uns 40% no atendimento. Pô, que legal. Então isso é bem interessante. E a retenção, ou seja, a retenção é evitar que o atendimento seja transbordado. Ela tende a aumentar. Então é isso que a gente vai mostrar, inclusive agora, nesse lançamento aí, de forma automática. Ela vai começar com a retenção, eu vou ver as métricas sempre sendo incrementadas. Porque independente de eu estar treinando ou não, ela vai gerar toda uma fila para se treinar, digamos assim. Pô, que legal. Por isso aí, e você acha que isso talvez substitua alguns atendentes, pelo menos, assim, vai ter que ter uma interação humana de alguma forma ou não? Você acha que substitui? Qual que é a tua visão? Sim, substitui. Substitui bastante. O pessoal deve ter preconceito, né? Poxa, não é a mesma coisa o atendimento humano, mas eu vou falar por mim, por experiência. Muitos anfitriões fazem o atendimento. Muitos. Né? Então, às vezes a pessoa não tem... Por exemplo, eu arrisco dizer que até 20 imóveis, dificilmente uma pessoa tem um funcionário. No máximo ali alguém de limpeza mesmo. Então, o atendimento fica na mão do anfitrião. E na hora que você está dormindo, com certeza alguém vai te chamar. Na hora que você está numa festa de família, com certeza alguém te falar. Ou no churrasco, enfim. Então é nessas horas que o anfitrião tem que deixar um pouco de lado o preconceito, né? Porque pode ser um grande aliado. E a partir do momento que ela aprende, como você está falando, se ela aprende sozinha, cara, maravilha. Porque ela vai aprender até o jeito de responder, né? Pro hóspede, né? Perfeito. Isso é uma outra feature que a gente colocou de persona. Então eu consigo personalizar ela com o perfil da Pri, por exemplo. Então o jeito de falar, coisas que ela não deve atuar ali, isso é bem interessante. E é possível. E é simples como descrever, você deve ser de tal forma.
E é interessante essa questão de treinamento, assim, de IA, que são conteúdos que a gente vai começar cada vez mais a trazer esse tipo de coisa, porque, na verdade, a gente fala de programação, fala de IA, parece que tem esse certo véu de dificuldade sobre isso, mas é simplesmente texto. E existe muita lógica por trás de como a gente fala com a IA também. Então, muitas vezes fala, sempre faça isso. Na verdade, não, é quando isso acontecer, porque ela é super restrita, digamos assim. Então, são coisas bem interessantes. E falando sobre substituir, eu vejo que é uma substituição, mas para aquilo que não depende de um humano de verdade. Eu acho que o humano, na verdade, por natureza, ele foi feito para ser criativo. Então, resolver problemas com certa criatividade ali, problemas realmente que precisam de intervenção. Mas para o próprio hóspede, é muito melhor ele ter uma resposta instantânea de qualquer resposta, qualquer senha do Wi-Fi, do que ele esperar alguém ir buscar. Inclusive, teve uma situação bem curiosa de um hóspede que pediu a senha, ela enviou a senha para a pessoa na hora, só que, na verdade, ela disse, senha inválida, o hóspede falou. Ela colocou, mas essa é a senha. Ela colocou entre aspas a senha e te falou, repara que tem um ponto no final da senha. Pô, que legal. Eu, se fosse o atendente, eu não ia ver aquele ponto, entendeu? Sim. E ela explicou Vai pra achar pessoa... que tá errado até eu ia estar resetando lá o roteador de alguma forma, Imagina. porque achar um ponto. E aí, ela achou isso, mostrou a pessoa e deu certo. E era 11 e pouca da noite. Então, é um caso que, assim, justifica demais o uso dela, né? Então, que um humano também ia se atrapalhar. Sim. Então, ela tá ali com a informação certa. Pô, muito bom. Não, isso é fundamental. E você, como entusiasta aí de tecnologia, aonde que você acha que vai chegar o mercado, né? Principalmente locação de temporada, claro, mas onde você acha que vai chegar? O que mais que dá para ir resolvendo de problemas, né, com a tecnologia que o anfitrião hoje tem dificuldade? Eu vejo muito assim, né? A gente falou um pouquinho também antes sobre financeiro, sobre a parte financeira, sobre a parte de controle, sobre a parte, enfim, então onde você vê que mais encaixa, que com certeza o pessoal vai ser ajudado aí pela tecnologia. Mas eu vou ter que pensar um pouco. É porque tem bastante Porque tem coisa, muita né? coisa que a gente quer fazer também, eu não sei o que a gente pode puxar, deixa eu pensar um pouquinho. Dores, né? Que eu falo, dores. Financeiro, com certeza. Cara, dentro de uma planilha, um Google Sheets e um Gemini, por exemplo, você não precisa mais ficar fazendo gráficos, né? Então tem várias coisas. Sim, o próprio Cloud, MCP. O anfitrião não sabe números, não sabe, não olha gráfico, ele não sabe quanto ele faturou mês passado, não sabe. Então, enfim, no financeiro. Mas aí, claro, dentro de atendimento também, né? Algumas coisas, se não tiver também... Não, tem coisas até da própria IA. A tendência, na verdade, eu ia falar sobre o sistema. O sistema, a tendência dele é que ele não tenha mais uma interface de sistema. É que tu peça as coisas para ele. Isso é legal. Porque é uma visão, na verdade, de mais não do anfitrião em si, mas de qualquer software. Tu vai ver que com a IA tu não precisa, é conversacional. Boa. Tu falou do gráfico agora. Cara, eu peço, cara, eu quero um relatório de todos que fecharam tal mês. A gente está preparando a plataforma para isso. Tipo assim, tu vai pedir um relatório, ela vai te entregar. Tu vai pedir alguma coisa, ela vai fazer. Sim. Então, isso é uma visão de futuro. Mas acho que isso é legal, cara. Eu vou comentar isso. E a do anfitrião em si, o que a gente está trazendo de tecnologia? Tem coisas que lá fora tem que aqui não tem, que não pega aqui. Tipo, coisa de upsell, coisas que, tipo, aplicativos que não pegou aqui. Bom, eu vejo que primeiro de futuro em relação às soluções de software também, assim como nós, eu imagino que a visão de futuro é tudo se tornar conversacional. Não digo em relação a soluções de atendimento em si, mas eu digo que usar o software, a interface cada vez vai ser mais conversacional. Eu vou solicitar as coisas como a gente faz no chat GPT. Eu escrevo, preciso de tal relatório, preciso de tal coisa. Eu vejo isso como futuro. E para o anfitrião, eu vejo que não vai ser tão diferente assim, ele usando as soluções e também oferecendo serviços para esses hóspedes. Então, assim como a Pri também, né, passou por esse processo de serviços, eu imagino que aquela questão de upsell, por exemplo, questões de parcerias que podem ser feitas durante a reserva, porque a partir do momento que vocês estão com o hóspede dentro da casa, surgem diversas oportunidades para isso. Então, deixem lá uma notificação de WhatsApp para fazer uma reserva, um passeio ou alguma coisa assim.
até incrementar essa experiência com outras funcionalidades. Eu vejo que a tecnologia está aí para isso, até porque ela é algo sistemático e como a IA está ali, é fácil de a gente, vamos dizer assim, às vezes a gente não precisa nem pensar tão além em buscar a IA em si. Assim como a gente estava falando de upsell agora aqui, upsell é basicamente uma notificação, é um disparo de uma mensagem, né? Sim. De forma sistêmica, aquilo ali com uma consistência, eu tenho um aumento no faturamento, isso já aconteceu com clientes nossos. Para quem não é contextualizado, por exemplo, eu amaria, né, como a gente falou, nosso principal produto é limpeza. Eu amaria se o anfitrião aplicasse lá uma mensagem automática perguntando: quer fazer uma limpeza extra? Eu vi que você vai ficar 15 dias. Quer fazer uma limpeza entre estadia? E, pô, isso aí é muito legal, né? Sim. De vender o serviço além do... Porque geralmente o anfitrião vende o quê? Uma reserva, check-in e o check-out. Não tem nada no meio. A não ser que tem alguns que vendem produtos e tal, mas assim, ninguém vende no meio, né? Então é uma oportunidade, com certeza, do upsell aí vai ajudar bastante. Perfeito. E eu vejo que essa oportunidade, primeiro, né, falando de profissionalização ali do anfitrião, ele tendo esses dados no Channel Manager e tendo ali as integrações corretas, a tendência, como eu comentei, de ter essa interface de comunicação com IA, eu consigo também gerar análises. E essas análises podem ser também qualitativas, né? Eu posso criar fluxos também para que ela, a todo atendimento ou toda reserva, ela me traga insights sobre aquilo. Então, isso é muito valioso também, porque eu vejo que se a gente, mesmo tendo um atendente humano ali cuidando daquele atendimento, assim como eu comentei da IA antes, a gente perde informação. Então, a gente, até com a dificuldade, por exemplo, de treinamento de novos colaboradores, eu ter ali toda a base de conhecimento do processo com a IA, ou usar a IA também para a própria criação de anúncios, como Legal. é super importante, né, o estilo de tratamento, eu acho que isso é bem interessante, mas eu vejo que para isso tudo acontecer de forma fluida, a gente tem que estar sempre também focado nessa profissionalização, mas também na parte de integrações. Eu acho que isso é que é importante. E é isso um pouco do que a gente traz também com o conceito de Omnichannel, com essa possibilidade de APIs e tudo mais. Eu acho que o anfitrião que quer evoluir, acho que ele tem que entender um pouco desse meio, né? Saber que as coisas podem se comunicar e elas podem se trazer e levar informação e alimentar também uma base de conhecimento, como a gente falou da IA. Legal, legal. E tem várias oportunidades, né? Você começou a falar, minha cabeça já ferveu já. Por exemplo, vou te dar um exemplo de que eu sei que muitos anfitriões fazem tomar café da manhã mexendo em preço. Né? Imagina se existem hoje ferramentas que fazem a precificação, mas ela é muito genérica. Então imagina se a IA conseguir nos ajudar de uma forma muito exclusiva para o meu público, para o meu perfil de imóvel, para o meu estilo de precificação, ela conseguir entender aquilo e me gerar insights, né, de como fazer e tal. Então, poxa, com certeza a gente vai ter muita surpresa boa ainda com a AI, né, no nosso mercado. Legal. E, assim, né, é muita coisa, tecnologia é um negócio que me deixa realmente ansioso, porque eu já queria estar lá na frente para ver o que vai acontecer, mas te deixo à vontade também de orientar, né, um pouco o anfitrião assim, com relação a isso, né? Por que quando que o anfitrião é o momento, talvez, dele começar a pensar na tecnologia, o que ele pode já começar, qual o primeiro passo, né, para ele começar com a tecnologia, aplicando a tecnologia, enfim, deixa o teu insight para o anfitrião de por onde começar aí. Perfeito. Eu acredito que o anfitrião, primeiro de tudo, imagino que vocês também reforçam muito isso com eles, é a questão do Channel Manager. Isso é fato, assim, né? A gente começa por ali, até porque sem isso a Newbyte nem trabalha hoje, né, para o anfitrião. Então, o anfitrião que tem um Channel Manager, a gente já consegue começar a profissionalização dele. E visando ali essas integrações, aí sim, um anfitrião que já tem ali 10,
20 imóveis, ele já sente de fato a dor ali do atendimento, né? Então, aí sim, ele já entra em soluções, como eu comentei aqui, da questão da notificação, mas pode começar inclusive pela IA. Então, como eu estava comentando antes, o quanto antes ele já estiver utilizando a IA, melhor. Porque isso é até uma questão agora interessante do nosso trabalho, porque quanto antes ele estiver recebendo essas perguntas, mais cedo a IA vai ser treinada. Então, hoje nós temos como fazer isso já de forma super rápida, entregar essa integração para ele ali com inteligência artificial. Então, eu vejo que a dor do atendimento, eu acho que é um dos principais processos para ele pensar em tecnologia. Acredito que a Pri passou por isso também. Então, na minha visão, Channel Manager, a gente aí tem a questão do atendimento e precificação, a parte financeira, né? Que é super importante. Então, eu vejo uma sequência nesse sentido. Legal, legal. E assim, é viável, né? O pessoal acha, pô, não, para contratar uma tecnologia é caro, é fora da minha realidade, mas é viável, né? Porque foi feito para o anfitrião, né? Então isso é importante também. Perfeito. A gente, inclusive, tem esse processo, esse cuidado de implementação também, que muito software acaba que entrega um login, uma senha, a gente entende que precisa de coisas ali, inclusive que a própria Meta exige, de aprovações de mensagens, de fluxos, de configuração, que são complexos, às vezes não são tão, vamos dizer assim, transparentes de como que as coisas funcionam, a gente precisa de uma configuração. Então, a Newbyte está ali para isso, mas também depende também muito do apoio do anfitrião, né? Porque ninguém melhor do que ele mesmo para entender os anúncios dele, ver o que faz sentido, o que não faz. Claro que a gente traz as melhores práticas, mas é importante também a gente configurar em conjunto tudo isso. Mas vocês pegam na mão mesmo. Pega na mão e carrega junto, porque tecnologia é difícil, né? Exato. Geralmente ele compra um sistema, até ele começar a usar vai um tempo, né? Então, o fato de vocês carregarem ele, falar, não, senta aqui, nós vamos fazer junto para você começar a usar de fato de forma full, isso é legal, né? Perfeito, exatamente. A gente tem ali as atividades que ele precisa, né, trazer as informações, os acessos e tal, mas nosso time está ali para configurar e garantir que ele vai usar o sistema por um todo, né? Então, legal. É justamente isso. Não, boa. Arthur, obrigado. Cara, foi fantástico, né? Depois você deixa teu site, enfim, tuas redes sociais, mas eu queria te agradecer, primeiro, pelo bate-papo. Foi excelente estar com vocês. Conhecer um pouquinho mais a Newbyte, conhecer a casa de vocês aqui. E deixo o teu agradecimento também, teu momento final aí para os anfitriões. Pô, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aqui, Johnny. Foi um prazer. E deixo o recado, quem quiser também trocar uma ideia, vamos conhecer. Eu acho que tem muita experiência que a gente pode trocar aí com esses anfitriões que a gente atendeu. É super importante essa troca. O empreendedorismo é para isso, né? A gente está aqui para se ajudar. Assim como os próprios anfitriões, né? No hub de vocês tem essas oportunidades. Então, fica aqui meu agradecimento. E os nossos contatos é Newbyte, tá na tela aqui, .net.br. No Instagram também, Newbyte Oficial. E o meu perfil é Arthur Buenstein. Então, fico à disposição para todos que tiverem interesse em conversar. E muito obrigado de novo, Johnny, pela oportunidade. Eu que agradeço. E, pessoal, obrigado por ter acompanhado até aqui. Fique atento aos próximos episódios e vemos na próxima. Tchau.